90% dos problemas que eu tenho hoje, eu mesmo criei. Eu reclamo do preço da gasolina porque eu escolhi ter um carro. Eu reclamo que não tenho tempo para nada porque eu resolvi dizer sim para todos os compromissos. E quando eu parei para analisar isso com honestidade, foi difícil de engolir. Mas foi aí que eu entendi que para ter uma vida mais simples, não quer dizer que você tem que ter menos coisa. Começa em perceber que a gente complica a própria vida sem precisar. Essa semana não foi uma semana nada fácil. Eu tive segunda e terça-feira que foi bem complicado em questão mental, sabe? Ficar pensando, pô, o que eu tô fazendo da minha vida? Sabe, aquelas crises existencial que a gente sempre tem na segunda-feira. Aconteceu isso comigo e isso é super normal e provavelmente acontece com você também. Mas então eu comecei a entender que todos os problemas que eu tava tendo, foi eu mesmo que fui atrás. Se eu tô reclamando do meu trabalho, foi porque eu disse sim pra vaga de emprego. Se eu tô reclamando das coisas que eu tô fazendo, foi porque eu escolhi fazer elas. E é lógico que tem pessoas que vivem em situações que ela não escolheu. Isso é um caso totalmente à parte. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que todas as escolhas que a gente faz acabam nos dando problema e a gente acaba culpando outras pessoas por isso, quando na verdade não foi bem isso que aconteceu, né? E uma das coisas que faz a gente ter mais problema no longo prazo é tomar decisão por impulso. Provavelmente isso já aconteceu com você. Você tá tomando uma ali com seus amigos, são 4 horas da manhã, de repente um infeliz levanta e fala: e se a gente for pra praia? Como eu morava no interior, isso não aconteceu, mas provavelmente deve ter acontecido com alguém por aí. Então você imagina quando você toma uma decisão de ir pra praia 4 horas da manhã num domingo, o que não pode acontecer? Você vai voltar com uma puta ressaca. Quando passar isso, você vai ver a merda que você fez. Você vai se atrasar para compromisso, você vai se atrasar para o trabalho, você vai receber bronca do seu chefe, você pode ser mandado embora, pode acontecer um acidente, enfim, um monte de coisa pode acontecer por uma decisão que foi tomada no impulso. Mas se a gente acabar pensando um pouco mais nessas decisões que às vezes pode dar merda no futuro, a gente acaba se livrando de um monte de problema. E como a gente não é um robô, a maioria das nossas decisões são tomadas no automático e a gente nem percebe que a gente fez elas. Como por exemplo, respirar. Você nem percebe, mas você respira no automático. E uma das coisas que todo mundo faz, que é recente, é acordar e pegar o celular. Eu tento evitar isso, mas na maioria dos dias eu acabo fazendo. Eu acabo caindo na própria armadilha de pegar o celular e perder um tempinho olhando ali. E a gente acaba nem percebendo quanto tempo a gente perde nessas coisinhas bestas. E se você for começar a somar isso com outras coisas que você faz ao longo do dia, mano, você perde muito tempo da sua vida fazendo coisa nada a ver. E com isso a gente acaba complicando as coisas que são simples da vida, que não era pra ser complicado. Como por exemplo, escolher uma roupa para você vestir. Você só fica confuso em vestir a sua roupa porque você tem um monte de opção. E eu não tô querendo dizer aqui para você ser minimalista nem nada do tipo. Eu sei que na maioria das vezes eu vou acabar vestindo ou uma camiseta branca, ou uma camiseta preta, ou uma camiseta marrom que eu tô gostando ultimamente, que nem essa blusa aqui que eu tô. Então eu já deixo todas essas roupas que eu uso mais no dia a dia já ali na cara para eu pegar. E as outras coisas que eu vou vestir ali num sábado, num domingo para dar um rolê, eu deixo em outro lugar. Porque se eu ver todas as roupas que eu tenho ali, eu vou acabar ficando confuso ali na hora de escolher o que eu vou vestir. Sendo que no final das contas eu vou acabar pegando uma dessas 3 cores que eu falei anteriormente. E um grande problema que a gente cria também é em esperar resultado específico das coisas que a gente não controla. Já aconteceu isso comigo várias vezes de ir em um restaurante, você vê as fotos do restaurante tão maravilhosa e quando você vai comer, vê uma coisa diferente e o gosto é totalmente diferente do que você imaginava. Cara, isso é um saco. Aconteceu isso comigo recente. Eu e a Vanessa foi num restaurante que a gente gostava e a gente pediu uma pizza que no cardápio tava bonitona. Quando a gente comeu, não tinha nada a ver, mas foi a gente que criou expectativa demais em cima daquilo que a gente não tá controlando. E isso acontece muito na nossa vida hoje em dia. Filme, série, comida, pessoa, coisa. E uma das coisas que eu tento fazer quando eu vou ter uma experiência nova é desligar minha cabeça para expectativa. Eu tento deixar zero, não ficar nem pensando, para quando eu chegar lá, se for uma experiência ruim, eu não ficar frustrado, entendeu? Isso ajuda você a controlar um pouquinho a sua ansiedade também, porque às vezes você fica pensando demais em uma coisa e você cria muito essa expectativa e você acaba ficando ansioso. Eu naturalmente já sou uma pessoa ansiosa, então se alguém chegar pra mim e falar assim, ó, depois eu preciso falar com você, e não me falar o motivo, pronto, já era, eu vou ficar igual um maluco pensando o dia inteiro o que aconteceu, o que eu fiz. Aí quando a pessoa vai falar contigo, cara, era um negócio nada a ver, sabe? Aí você fica, nossa, velho,
não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. E a gente acaba sofrendo sem necessidade antes, durante e depois. E no fim a gente acaba trocando a nossa paz por coisas que não valem nem o preço. Tem uma frase muito legal que eu vi há uns tempos atrás já na internet: a ânsia de ter e o tédio de conseguir. A gente anseia tanto pelas coisas, a gente quer tanto ter as coisas que a gente acaba ficando doente por causa disso. E muito disso acontece por conta de como é a nossa interação com a internet hoje em dia. E eu não tô querendo aqui pagar de coach, de inimigo de internet, nem nada do tipo, porque eu sofro dessas coisas. Hoje em dia tá uma coisa presa na nossa cabeça que a gente tem que ter as realizações da vida muito cedo, como casa, carro, casamento, filho, quando na verdade todas essas coisas têm a hora certa de acontecer. E você ficar almejando todas essas coisas ao mesmo tempo faz muito mal. A gente quer ter tudo isso aos 25, 30 anos, quando os nossos pais tiveram essas coisas muito mais velho. A gente fica se comparando muito com as pessoas da internet e esquece que a vida real é muito diferente disso. E a gente acaba sacrificando a nossa saúde mental por bem material. E se a gente não tiver uma saúde mental legal, a gente não vai conseguir conquistar esses bens materiais que a gente quer. Então tem que ter um balanço perfeito entre uma coisa e outra. E a galera parece que não tá percebendo isso hoje em dia. E o primeiro passo para você fazer essa troca é aprender a dizer não. Não para compromisso que te drena, não para tarefa que não é sua e não para expectativa que alguém criou sobre você. Eu não sei de onde saiu esse negócio que a gente tem que dizer sim para tudo. Eu sei que dizer não para um amigo é muito difícil, mas tem coisas que às vezes faz mais mal para você se você dizer sim do que você dizer não. Como por exemplo, seu amigo te chamou para ir num barzinho que você detesta, mas você acaba dizendo sim só por educação. Aí você foi, gastou o seu suado dinheirinho, comeu uma comida ruim, mas só para agradar o seu amigo. Às vezes se você dissesse não, seu amigo ia até entender, mas você acha que você tem que dizer sim para tudo. Eu tô aprendendo a dizer não. Tem coisas que eu gosto de fazer e tem coisas que eu não gosto de fazer. Antes eu dizia sim só para agradar os outros. Agora eu digo não, porque em primeiro lugar eu preciso me agradar. Eu preciso estar feliz em primeiro lugar. Então a cada ano que passa eu tô aprendendo a dizer não para essas coisas. Eu já entrei em 2 trabalhos que eu odeio fazer esse tipo de trabalho, mas eu entrei só por causa da grana. E um deles custou muito caro para minha saúde mental. E eu aprendi isso da forma mais dolorosa que teve. Então quando eu fui procurar o meu outro trabalho, que é esse que eu tô atualmente, uma das minhas exigências foi que não seja igual ao que eu tava anteriormente. Eu não vou entrar em muitos detalhes para ficar falando de trampo, essas coisas, porque não é sobre isso que eu quero falar aqui. O que eu quero falar é que você tem que fazer escolhas que priorizem você e o seu bem-estar, não só dinheiro e bem material. E depois que você aprende a dizer não pro mundo, fica mais fácil você olhar por espelho também. Que você não precisa fazer tudo, que você não precisa estar pronto, que você pode ir no seu ritmo. Aprender a encontrar o próprio ritmo na vida, eu acho que é uma das coisas que a gente leva mais tempo e uma das coisas que a gente vai só aprendendo na velhice. E a gente não dá muito valor nisso hoje em dia, porque as coisas só vão começar a andar de verdade quando você encontrar o seu ritmo. Então, se cobre menos, tenha menos cobrança em cima de você, no que você precisa entregar, no que você precisa fazer, em quem você precisa agradar, quem você precisa dizer sim. Quando você começa a encontrar a conexão em todas essas coisas, você começa a ter uma vida muito mais simples e você começa a evitar problemas que nem deviam estar na sua vida. Quando eu comecei a me cobrar menos, parece que as coisas começou a se encaixar de uma maneira que eu achava que era impossível das coisas acontecer. Se uma das coisas na sua vida começa a se encaixar, parece que começa a puxar outras coisas, sabe? E a gente começa, nossa, por que eu não pensei nisso antes? E lógico que tem outras coisas que eu comecei a fazer também, mas a mensagem nesse vídeo final é para você se cobrar menos. Você não precisa carregar todo esse peso que você tá carregando nos ombros. Ninguém tá esperando nada de você, então se cobre menos, sabe? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, porque ele faz muito sentido para mim. É uma coisa muito pessoal, como todos os vídeos que eu tô fazendo são coisas pessoais minhas que eu gosto de compartilhar e que talvez sirva um pouquinho para sua vida também. Mas uma coisa que eu quero cobrar de você agora é que você deixe o like nesse vídeo e você se inscreva aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, toda terça-feira tem vídeo novo por aqui. E eu vou ficando por aqui, tenha uma boa semana, tamo junto e até o próximo.